Olá, valentes abençoados! Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Danilo e é um prazer ter você aqui. Olha, estou muitíssimo feliz que conseguimos chegar até aqui, aos trancos e barrancos. Sei que só Deus sabe a dificuldade que eu tive para fazer esses 13 vídeos que eu fiz. Foram vários gatilhos, foram várias questões levantadas e, conseguimos aqui trazer para vocês uma vivência LGBT, que é mais, lendo a lição da Escola Sabatina sobre a sexualidade. Bem, se você chegou aqui de paraquedas e não sabe do que se trata esse vídeo começou lá há 13 semanas atrás, sendo feito aí com muito carinho para vocês. Confesso que já lhe adianto que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas a gente falou sobre várias questões. Não sabe o que é a lição da Escola Sabatina? É isso daqui. A Igreja Adventista ela tem uma lição que ela trabalha a cada 3 meses, trimestral, para determinados grupos, seja ele juvenil, adolescente, rol do berço, adulto e jovens. E nesse trimestre foi falado sobre sexualidade. E nós estamos no último sábado, o 13º sábado. Ou seja, temos 13 vídeos aqui neste canal falando sobre isso. Gostaria muito que você assistisse os 13 vídeos, caso você chegou aqui primeiro, antes de chegar aqui, porque vai ter vários spoilers e algumas questões que eu também vou levantar aqui no final desse vídeo. Mas, dado esses recados, esses agradecimentos, esse pequeno desabafo, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações, comenta aqui embaixo o que você achou da lição, o que você espera que seja feito aí nos próximos trimestres sobre isso, como que a igreja deve tratar esse assunto, se ele tratou corretamente, se ele tratou abertamente, se ele soube explicar direito as questões levantadas aqui nesses 13 sábados, e também compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precise receber essa mensagem. Dado esses recados, vamos começar aí a lição, a última lição, a 13ª lição desse trimestre, que falou sobre sexualidade. O título dessa última lição é Pureza, Alvo Possível, e o texto-chave dessa semana é 1 Coríntios 6, de 9 a 20. Bem, acho que se você é LGBT, você conhece principalmente os versículos de 9 a 11, que fala aí sobre o famoso Malakoi Arsenokotai. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um estudo com a teologia inclusiva, desmistificando e explicando o real significado das palavras Malakoi e Arsenokotai, que normalmente são traduzidas para efeminados e sodomitas, ou, em algumas traduções ainda mais erradas, errôneas, homossexuais ativos e passivos. O texto, então, é 1 Coríntios 6, 9 a 20, como eu já mencionei. Fala sobre a sexualidade condenada. Paulo censura o litígio entre os irmãos, essas questões. E o que a tirinha dessa semana mostra? Ela mostra exatamente o que você está vendo aqui. Uma palavra, tentação, uma seta, você desviando dessa palavra e continuando o seu caminho. Eu entendi através do texto que não seria a gente se desviar da tentação, e sim do pecado. Na terceira lição dessa semana, ela falou que não era problema nós termos tentações. O problema é nós cairmos nela. Então a gente, não necessariamente precisamos desviar da tentação, precisamos desviar do pecado. Mas a lição, ela vai falando alguns contextos que depois ela explica o que seria essa tentação. Então, eu consegui compreender. Mas, assim, logo de cara, eu já associei que estava errado essa tirinha. Indo para domingo, esse dia a lição enfatiza 3 pensamentos para defender a pureza. Primeiro, ser puro é ter os elementos intelectual, ético, emocional, moral e espiritual limpos. Seria isso. E eu te digo, como LGBTQIA+, eu consigo ter tudo isso. Então, não entendo por que a igreja ainda insiste em dizer que eu vou para o inferno por ser LGBTQIA+, ou por ter um relacionamento LGBTQIA+. Porque eu consigo entender e compreender que ser puro é dessas formas, e eu consigo, mesmo tendo a minha orientação sexual dessa forma, eu consigo me manter puro. Segundo, mente limpa e coração puro. Repito, como gay, eu consigo isso. Porém, é somente com a ajuda de Cristo. Somente com a ajuda de Cristo que eu entendo que eu consigo ser puro aos olhos dele. E eu falo que puro não quer dizer ausência de pecado. Tá? Eu vou até falar isso, eu vou repetir isso várias vezes aqui. Ser puro não é ser ausente de pecado. Nós somos pecadores por natureza.
Mas ser puro é entender que Deus perdoa os nossos pecados através de Jesus. E ponto. E terceiro, eles dão exemplos da Igreja de Deus lá em Apocalipse. Como é que é o Apocalipse? Apocalipse 12. E aí, eles falam que assim, a igreja ela é pura porque ela reflete o sol, mas o sol é Cristo. Ou seja, somente assim que somos puros. Novamente reforçando o que eu acabei de falar. Então, assim, essa pureza, ela é somente alcançada através de Cristo. E essa pureza não é a ausência de pecado, e sim o perdão desses pecados. Tá entendendo? Não é a gente se não é a gente não pecar que vamos ser puros. É a gente entender que caso nós pecamos, podemos pedir perdão e seremos perdoados. É esse o real sentido de uma pessoa pura e santa. Indo para segunda-feira, coloca como plano de fundo a história de José, né, e o abuso que ele sofreu com a esposa de Potifar. E aí eu queria problematizar uma questão aqui, que a gente precisa entender um contexto cultural e um contexto histórico. José era escravo, ok? Ele não tinha poder no corpo dele. Começa por aí. Porém, ele foi pegando confiança na casa de Potifar. E por esse motivo ele deixou de ser um escravo comum, vamos por assim. Ele tinha, né, conhecimentos matemáticos, de escrita e assim por diante. Mas ele ainda não deixava de ser escravo. Sabemos historicamente que os povos pagãos, principalmente os egípcios, gregos, romanos e alguns cananeus, eles tinham costumes de fazer orgias sexuais. Então, automaticamente, né, você já pode entender que talvez a esposa de Potifar, ela estava acostumada com esse procedimento. E, consequentemente, ela entendia que, através dessa orgia sexual pagã, ela conseguiria alguns benefícios, né, com os deuses. E, consequentemente, também, ela sabia que ela teria que fazer isso com um escravo. A Bíblia não fala exatamente nada disso que estava, né, sendo realizado nesse procedimento. Mas nós podemos entender o contexto ali histórico, o contexto principalmente ali daquela época. Então, quando José fala que ele não faria tal maldade, né, repito, ó, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus, está no versículo 9, né, do capítulo 39 de Gênesis. E aí eu te falo, essa maldade, essa abominação, seria exatamente, talvez, essa idolatria também. E aí, também podemos entrar em consideração com Potifar, porque ele era um escravo de Potifar. Potifar era o seu dono. E ele sabia que a esposa era de Potifar. Então também era um pecado ali. Entende? Nós sabemos que caso José fosse fazer sexo com talvez uma outra pessoa que não fosse casada, mas fosse dona dele, Deus não entenderia aquilo como um pecado. Entendeu? Porque ele era escravo, ele não tinha poder sobre o seu corpo. Mas ali ele teve poder exatamente porque ele também tinha um privilégio ali naquele momento e todo aquele contexto que nós podemos entender dos pagãos. E por esse motivo ele foge. E aí, a lição fala sobre fugir da moralidade sexual. E o que seria moralidade sexual? Segundo o dicionário, contrário à moral, às regras de conduta vigentes em dada época ou sociedade, ou ainda aquelas que o indivíduo estabelece para si próprio, contrário ao pudor, à decência. E aí eu faço uma pergunta que eu escrevi aqui. Será que ao longo dos anos a moral vem mudando? Acredito que você deve ter respondido sim. Isso é um problema? Você deve ter respondido sim também. Eu acredito que não. Graças a essas mudanças, não temos pessoas sendo queimadas em praça pública, não temos pessoas sendo chicoteadas, e não temos pessoas LGBT sendo mortas exatamente por serem LGBTs. Opa, pera, eu acho que eu me enganei, né? Mesmo com essas mudanças, continuamos tendo essas questões. Talvez não a das mulheres sendo queimadas em praça pública hoje em dia, mas quantas mulheres são condenadas e mortas hoje em dia porque estão num relacionamento abusivo e não conseguem sair, porque, infelizmente, escolheram mal seus parceiros, mas escolheram também porque tinha aquela vivência romantizada, às vezes, traumas ao longo da história, e aí, consequentemente, essa pessoa também não se sentiu confiável e achou que era somente aquela pessoa que estava ali, que era possível amá-la. São várias questões. E aqui eu não estou colocando
a culpa na vítima, não. Temos que entender exatamente também como a estrutura da sociedade é. E quando a gente pensa em saúde mental, e estamos no mês de setembro, é muito importante falar sobre isso. Como uma lição dessa amplitude vai afetar as pessoas mentalmente. E aí eu te falo, indo para terça-feira, fugir para Jesus é o subtítulo. A lição ela fala para a gente fugir de todas as formas possíveis, seja mídia social, vídeos, sites, livros, tudo que nos facilita a gente a ter essa tentação. E aí eu repito, teve um vídeo que eu falei isso. E ver de tudo e reter o que é bom. Cadê? Outro momento que a lição fala, que ela fala assim, isso não se aplica apenas aos homens. E ela está falando assim, Jesus também nos alerta sobre o visual, dizendo que a cobiça começa com os olhos. Mateus 5, 28 e 29. Mentira, ele fala que a cobiça começa na mente, tá bom? Não é nos olhos. Ele olha para a pessoa, mas ele cobiça aquela mulher do próximo. Mas a cobiça está na mente e não no olho. E aí ele fala, né, isso continuando, isso não se aplica apenas aos homens, mas também igualmente às mulheres. Também diz respeito à forma como nós apresentamos ao exterior, para encorajar ou desencorajar vários pensamentos. E aí eu até fiz uma nota. Mas nós sabemos em quem que cai a culpa, né? Quando a pessoa ela é estuprada, abusada, né? Quando ela é silenciada, quando ela não é permitida a fala em algum estabelecimento. São várias formas de abusos contra a mulher. E aí? Quando ela está no Congresso Nacional, vestida de terno e gravata, bem dizer, e ela é abusada por um senador, ela teve culpa? Quando uma pessoa ela está independente, pelada na rua, ela não tem culpa por alguém fazer um abuso sexual nela. Você pode olhar, mas você nunca pode tocar, sem a permissão de alguém. E esse é o ponto. A gente entende, né, que quando mostramos demais, talvez estejamos aí mostrando algo que não deveríamos estar mostrando. E mostrando, às vezes, o nosso caráter. E isso, às vezes, não é uma coisa boa de se pensar. É cheio de preconceitos isso. E, infelizmente, no meio cristão isso é cheio. E aqui eu repito, a força espiritual é desenvolvida por meio da oração. Ele fala várias formas de você ter, né, uma pureza. Fala para você ler livros bons, decorar versículos bíblicos, ouvir músicas boas, estar perto de pessoas boas. Mas aí eu repito, pureza não é sinônimo de sem pecado. Pois somos pecadores por natureza, somos preconceituosos por natureza, somos racistas por natureza, homofóbicos por natureza, xenofóbicos, misóginos. Tudo isso nós somos. Tanto por natureza, quanto pela sociedade em que somos criados. Então, essa utopia que a lição meio que prega é meio contraditório e problemática. E quero deixar aqui um aviso que a terça-feira é o dia do meu aniversário. Indo para a quarta-feira, a palavra-chave é tentação, então, repetindo o que eu falei lá sobre o sábado, eu acredito que nós deveríamos estar, então, lembrando que tentação não é algo errado de se ter, e sim, o errado é você cair nela. E aí a lição traz uma historinha bem legal que eu quero ler aqui para vocês. Certa vez, uma rainha estava contratando um novo carroceiro para conduzir sua carruagem real. Candidatos se apresentaram e ela fez uma única pergunta para eles. A que distância da borda de um precipício você consegue conduzir a carruagem sem que ela caia no penhasco? Um deles se aproximou e disse, Majestade, consigo guiar a 10 centímetros da borda sem cair. Outro deu um passo à frente, bateu no peito e disse, eu consigo conduzir a 5 centímetros da borda sem cair. Então a rainha perguntou ao terceiro homem mais atrás, e você? Majestade, eu procurarei ficar o mais longe possível da borda do precipício. O homem foi contratado. E aí é uma das coisas que eu sempre penso. Se algo está te fazendo mal, evite. Se algo lhe toca o coração e você vê que isso não te faz bem, evite. Se o Espírito Santo de Deus toca em você e você dança como o rei Davi, brincadeira. Se o Espírito de Deus toca naquela questão para você deixar, deixe. Eu falo por mim. A minha sexualidade, Jesus não toca em nada. O que ele toca convém a mim. Mas
São coisas que eu olho e eu falo, eu preciso mudar isso. O restante, principalmente a minha orientação sexual, eu não sinto nada sobre isso. E aí, eu quero puxar para sexta-feira e quinta-feira juntos. Por quê? Fala bem dizer em todas as coisas, e Ellen White que fala também sobre a escola de Cristo. Então, as duas lições estão, os 2 dias estão bem conectados, né? A lição de quinta-feira fala que Jesus foi tentado em todas as coisas. E aí eu me pergunto, nós somos tentados em todas as coisas? Eu acredito que não. Satanás tem uma tentação para cada um e nós devemos pedir a Deus força para resistir e entender quais são essas. Porque quando a gente entende qual é essa tentação, nós nos afastamos dela e, principalmente, entendemos por qual motivo aquilo nos faz mal. E aí, na sexta-feira, eu vou ler aqui o destaque que tem da citação de Ellen White. As verdades da Bíblia, uma vez recebidas, elevarão a mente de suas vaidades terrenas e degradação. Fosse a palavra de Deus apreciada como deve ser, tanto os jovens quanto os idosos possuiriam uma retidão íntima, uma força de princípio que os habilitariam a resistir à tentação. Então eu repito, leia a Bíblia, ore, pede sabedoria e, acima de tudo, não se deixe enganar por um discurso moralista barato. Porque todos nós somos pecadores e todos nós entendemos que Deus tem uma vivência espiritual para cada um. E somente lá no céu vamos entender toda essa pluralidade na comunidade, seja ela hétero ou LGBTQIA+. Indo para a comunidade, o Diego Barros fala uma questão bem clara, pureza é poder, né, como título, mas eu acho que deveria ser sexo vende. Tá? Porque ele questiona várias dessas questões, fala sobre a TV que tem essa influência nos jovens, fala sobre as propagandas, fala sobre o fundador da Playboy, uma fala que ele fala sobre a questão do sexo, e aí ele problematiza, como sempre, a questão feminina, da liberdade feminina. Em 2011, o Daily Mail entrevistou garotas do lado de fora de clubes ingleses que estavam vestidas mini saias e plataformas de 15 centímetros. A razão mais comum que elas deram para se vestirem daquela maneira é que elas se sentiam mais confiantes, pois vestidas assim, elas atraíam a atenção dos rapazes. Essa pesquisa, principalmente se a gente for levar em consideração o ano de 2011, é puramente machista. Nós estamos em 2022, quase, né, Giovana? Meu forninho quase caiu aqui. E isso é uma afirmação totalmente, bem dizer, machista, mesmo sendo ditas por garotas. Porque eu vou te falar uma coisa que com essa rebelião que teve lá no Afeganistão e no Talibã, me abriu os olhos. Eu comecei a seguir algumas influencers feministas afegãs, e uma das coisas que ela deixou bem claro, que mostrar o corpo não necessariamente significa liberdade para a mulher. Nós entendemos que, por sermos ocidentais, isso é um pouco mais vantajoso para a mulher. Mas na verdade não é vantajoso para a mulher, é vantajoso para o homem. Principalmente o homem hétero, né? O homem hétero olha aquilo ali, já vê mais ou menos se gostou ou não e bora. É assim que funciona. Mostrar o corpo não é sinônimo de liberdade. Isso é claro. Mas ela ter essa liberdade de ela querer ou não mostrar também é importante. Porque mesmo uma afegã, ou seja, mesmo uma muçulmana, né, ela explica isso. Ela mostra que eu uso o véu porque eu sou temente a Alá. Mas eu também posso não querer usar o véu. Então, é simples assim. Não tem essa imposição. O problema é quando tem imposição. Entende? Ela faz por livre-arbítrio. Se ela quiser mostrar o corpo, ela pode. Ela entende que não se deve. E aí que começa a liberdade. Entende? E aqui, quando o Diego Barros coloca isso enfatizado, é uma forma, sim, de machismo. Aí ele continua. A cultura mente para você. Primeiro ela bombardeia você com informações sexuais o tempo inteiro. Depois ela diz que você não pode resistir. Mas você pode, você deve. Dizer que sexo é poder, mas poder de verdade é colocar seus impulsos sexuais no altar do Senhor. Concordo, mas também discordo. Sexo é poder porque ele vende. Estamos falando de um país capitalista. Tanto que lá nas eleições anteriores enfatizou esse negócio de capitalismo bem grande aqui. E aí, eu ainda falo sobre essa questão. Sim, controlar impulsos, controlar desejos, controlar vícios é um poder.
E quando esses vícios e essas vontades te controlam, você entende que você é pequeno. E aí, é exatamente isso que deveria estar se falando essa lição toda. Deveria se falar exatamente sobre essa questão de você se entender e se controlar. Mas não se controlar exatamente porque você quer somente ser puro e alcançar os céus. Porque se controlar também ajuda em várias outras questões. E para finalizar, eu vou ler aqui uma nota final. C.S. Lewis notou bem que o cristianismo é praticamente a única das grandes religiões que aprova completamente o corpo. Isso se dá porque o corpo é santuário do Espírito Santo e por isso deve ser um instrumento para glorificar a Deus. E aí, meus seguidores, meus espectadores, ou você que caiu aqui realmente de paraquedas, eu quero encerrar essa lição, esse trimestre, fazendo algumas perguntas para vocês. Editores da casa publicadora, pastores, teólogos, LGBTs, héteros, que seja. Chegamos ao final da lição, chegamos, a esses 3 meses que, como eu disse no começo, deu vários gatilhos. Essas lições foram questionáveis em vários aspectos. Foi uma agenda erguida aqui totalmente utópica. E aí eu vou fazer essas perguntas e eu queria que vocês me respondessem. Quantas pessoas vão encerrar entendendo sobre sexualidade? Depois que essa lição acabar. Realmente. Quantas pessoas, quantos jovens, adolescentes, adultos vão realmente entender o que é sexualidade? Quantos preconceitos foram derrubados aqui? Quantos preconceitos caíram por terra nessas 13 semanas que foram estudadas? Quantos relacionamentos tóxicos foram encerrados? Ou, melhor, dizendo, quantos foram impedidos de começar? Quantos LGBTQIA+, desistiram de suicidar-se depois dessa lição? Quantas pessoas perderam o medo da primeira vez? E estou falando aqui no contexto até mesmo que você levantou, de casamento. Quantas pessoas? Quantos casamentos foram salvos onde a sexualidade estava sendo um problema? Quantos casamentos ali você vai conseguir salvar porque o sexo não estava bom, o sexo estava meio de obrigação, ou os parceiros achavam que o sexo era só para reprodução, que determinada posição era pecado? Quantos relacionamentos num assunto de casamento foram salvos? Como iremos identificar pessoas, e principalmente crianças, que estão sofrendo abusos sexuais? Essa lição conseguiu falar sobre isso? Não o suficiente. E para fechar, será que vimos Cristo em todas as lições? Ou apenas vimos a mentalidade de pessoas ou de uma igreja querendo controlar outras pessoas? Responde aí para mim. Como você acha que você conseguiria responder essas perguntas? Bem, esse é o último estudo da lição Sexualidade, princípios bíblicos sobre comportamento sexual. Espero que vocês tenham chegado aqui com uma saúde mental firme. Digo que a minha foi um pouquinho abalada em alguns momentos, mas sei que meu terapeuta... Sei que estou pagando terapeuta, não é à toa. Se inscreva no canal, deixe seu like, assine o sininho para receber novos vídeos. Eu vou dizer aqui que eu vou ficar um pouquinho afastado esse final aí do mês, porque eu vou viajar, meu aniversário, como eu disse aí para vocês, dia 21. Então, deixa seu like, por favor, em comemoração ao meu aniversário. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precise receber essa mensagem, seja ele hétero, conservador, LGBTQIA+, ou até mesmo apenas um ateu que caiu aqui de paraquedas, mas entende que diálogo e conhecimento é o mais importante.
Muito obrigado por chegar até aqui. Sucesso, paz e Maranata.